Primeiro a gente vai falar sobre condução reversa. Eu quero explicar para vocês o que é condução reversa e qual momento do reparo a gente usa a condução reversa. Condução reversa, logo para dizer para vocês, né? Logo para começar. Condução reversa é uma técnica que eu uso muito nas minhas análises, certo? E é uma técnica de análise que você pode estar utilizando e resolvendo problemas, até mesmo, a depender das situações, aí, até depender do bloco que você está analisando, nem precisa, muitas vezes, você tirar uma blindagem para fazer um reparo. Não precisa você energizar a placa. Não precisa nada disso, certo? Não precisa de nada disso, porque a condução reversa, ela é uma técnica que você utiliza para achar falhas de uma forma bem objetiva, certo? Então, não necessariamente você precisa ter um conhecimento muito amplo para você encontrar falhas utilizando essa técnica. É claro que tem técnicas que não dá, quer dizer, tem falhas que não dá para você resolver só com condução reversa. É claro, você vai precisar de outras técnicas também do multímetro para você resolver o problema que você está na placa. Beleza? Vamos lá. Primeiro vamos saber o que é condução reversa, o que é a lógica da condução reversa, né? Por que a gente usa essa técnica para encontrar defeitos? Vamos lá. Condução reversa, pessoal, nada mais é do que uma análise igual a outra qualquer, certo? Só que ela tem uma característica. Qual é a característica da técnica de condução reversa? É você encontrar se a falha que, vamos supor que um determinado setor da placa parou. Aí você precisa encontrar falha. Aí você quer verificar se a falha daquele setor está por malha aberta, malha desconectada, fuga ou curto-circuito. É esses 4 elementos que condução reversa pode apresentar para vocês, certo? E como é que a gente sabe que a placa, né? Como é que a gente sabe que aquela malha está aberta, desconectada? Através dos valores que apresenta no nosso multímetro. Isso aí a gente vai ver ao decorrer da live, ok? Mas primeiro eu quero que você entenda uma coisa. A técnica de condução reversa é a mesma coisa de qualquer outra análise. Você precisa de referências, certo? Por exemplo, se você for analisar um aparelho que não está ligando, e esse aparelho está com a falha de inicialização, por exemplo, você precisa verificar as saídas do Power Manager para ver se o Power Manager ele está energizando a CPU, se ele está energizando o cristal oscilador, se está energizando a própria memória, certo? Então, você precisa verificar se o PMIC está alimentando, se ele está liberando alimentações para os determinados componentes, né? Os respectivos componentes, para que eles possam funcionar. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso de referências, certo? Então, para medir tensão, assim como condução reversa, eu preciso da referência. Então, o esquema elétrico é uma referência para que eu possa encontrar alimentações, frequências. Então, no esquema elétrico, eu não vou encontrar, por exemplo, uma referência de queda de tensão. Beleza? Eu não vou encontrar. Eu não vou encontrar, por exemplo, uma referência ali, né, de condução reversa para verificar se aquela malha está aberta, desconectada, certo? Então, assim, eu não vou encontrar essas informações no esquema elétrico, porque a característica do esquema elétrico é para você verificar alimentações e frequências e corrente elétrica, certo? Qual é o valor da corrente elétrica? Tem alguns esquemas elétricos que mostram, né, a determinada linha, qual o valor da corrente que tem ali, qual o valor da tensão. Se for uma comutação, alguma linha de frequência, vai apresentar a frequência que está passando ali. Então, a gente usa o esquema elétrico para isso. A referência que o esquema elétrico nos mostra é para encontrar alimentações e frequências
e, em alguns casos aí, até mesmo corrente elétrica. Mesmo que eu não tenha a corrente elétrica do circuito, utilizando a lei de Ohm, né, a primeira lei de Ohm, eu posso encontrar a corrente elétrica que está passando naquele circuito, ter a referência da corrente elétrica e fazer uma medição, tirando algum componente que está em série, ligando o meu multímetro em série e pegando a corrente elétrica que está passando naquele circuito, caso eu necessite verificar a corrente, por exemplo, né, que não as análises que a gente faz para encontrar falhas em placas de smartphone, a gente não precisa verificar, por exemplo, corrente elétrica, certo? A gente se baseia muito em tensões, frequências e resistências, beleza? Mas aí onde é que entra a condução reversa? A condução reversa, pessoal, é um material que você pode encontrar nesses softwares de esquema elétrico, seja Born, DZKJ, seja Stack, Orion, o Shinjinzal, diversos aí, até para iPhone tem o Shinji, a ZXW, né? A EasyDraw, aquela da JC Dry, enfim, tem um monte aí que você pode estar adquirindo, é só você buscar a melhor, que tem um melhor custo-benefício para você. Então, a condução reversa, você pode, né, pegar uma placa boa, certo? Vamos supor, você tem uma placa boa e você tem uma placa que está com alguma anomalia. Vamos supor que você tem uma placa que está com a falha de câmera. Você já trocou câmera, já reinstalou o aplicativo, já formatou o aparelho e tudo mais, o aparelho não pega a câmera, e aí você quer, por exemplo, verificar aquele bloco, aquele setor. Você quer ter as referências em queda de tensões do setor de câmera, para ver se você tem um curto em uma linha de câmera, para ver se você tem alguma malha aberta, para ver se tem alguma malha desconectada, ou se você tem alguma fuga. E a partir do valor que você encontrar naquele bloco que tem alteração, você vai seguir um determinado protocolo analisando aquela malha. E toda análise que você vai fazer na linha que está... Eu vou mostrar tudo isso aqui, beleza? Vou fazer um desenho aqui que você vai entender bem. Só estou dando uma introdução. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um valor que esteja alterado, e a partir desse valor alterado, você vai analisar aquela linha. E aí você vai precisar do esquema elétrico ou do hard solution que tenha o mapeamento da malha, para que você consiga entender quem é que está envolvido naquela linha que está com alteração, certo? Então, a condução reversa, ela não vai te dizer qual é o componente que está com defeito, mas ela vai te apontar a linha. Qual o defeito da linha? Ela vai explicar para você, essa linha está aberta, essa linha está em curto, olha, essa linha está desconectada. E a partir da informação que ela passar para você, através dos números, você pode consertar um determinado problema numa placa, sem até mesmo, às vezes, precisar tirar uma blindagem. Como já reparei, diversos aparelhos, falhas de iluminação, falhas como é que se fala? Falhas de iluminação, falhas de câmera, própria falha de carga, né? Você conserta o defeito, você encontra a linha que está com alteração e baseado no valor que ela apresenta, você já sabe, esse valor está muito alto, logo eu tenho aqui uma linha aberta. Quem são os componentes que estão em série nessa linha? Aí você vai analisar os componentes que estão em série. Por quê? Porque ela diz aqui, tem OL, ou tem um valor alto, e a partir daí você já saca, né, o que deve fazer. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a placa de uma 12, certo? Esse ponto aqui, deixa eu diminuir minha imagem aqui para vocês poderem ver melhor aí. Eu tenho aqui a placa do A12, beleza? Aqui na placa do A12, né, eu abri aqui o arquivo da Born e eu tenho uma bitmap, certo? Eu tenho diversos arquivos para que eu possa trabalhar, certo? Então, eu tenho o bitmap, que é a placa ali, né, onde eu posso clicar e encontrar, saber para onde está indo a linha. Eu tenho as condições reversas, né, modo de diodo aqui, e aqui eu tenho no multímetro Fluke, nesse outro aqui, né, o cadê?
Sanva, né? O Sanva. Temos aqui o Sunshine, o Zotac, que são modelos de multímetros diferentes, certo? Se você tem um Sunshine na bancada, você vai verificar aqui essas condições reversas, busque abrir o Sunshine, porque os valores vão dar mais aproximados. Aqui a gente tem o IC Board, né? A condição reversa do circuito integrado, ou seja, você tira a placa fora e você pode verificar. Isso aqui você usa em casos mais complicados, mais complexos, casos que, através de uma análise básica, você não encontrou a falha, e aí você precisa tirar o circuito integrado fora, né, a depender da falha, e fazer medições aqui, ó, nos pinos, para verificar os valores, né, os valores dos pinos aqui na placa, para ver se os pinos, perdão, pessoal, para ver se os pinos estão batendo certo, os valores estão batendo certinho. Se o valor aqui estiver errado, você vai no esquema elétrico, procura a malha, e aí você vai fazer todo o mapeamento daquela malha, e através do valor que foi apresentado, você vai saber, pô, isso aqui é componente que estão em série, isso aqui é componente que estão em paralelo. E aí você vai analisar e resolver o problema de uma forma bem mais objetiva, sem precisar energizar a placa, muitas vezes, né? Sem nada disso. Então, é a primeira análise que a gente faz quando a gente tem uma falha de uma placa, né? Se for em casos de setores que tem, por exemplo, conectores FPC, seja conector de câmera, seja conector de carga, seja conector do LCD, certo? Seja até o próprio conector de bateria. Então, a gente precisa verificar, primeiramente, com análise fria. O que seria uma análise fria? Uma análise fria, pessoal, a frio, como vocês queiram chamar, é uma análise onde a placa ela não está sendo energizada. Você não precisa energizar a placa para fazer medições. Então, quando a gente começa uma análise, a gente começa a análise primeiro com análise a frio, certo? A gente não vai energizar diretamente a placa para ficar medindo coisas ali, pelo menos a depender dos problemas. 99% dos problemas a gente começa com condição reversa, porque é o primeiro ponto da análise, ele vai te apontar o que mais ou menos tem ali, o que você deve procurar. É uma falha você começar, por exemplo, é um erro você começar, por exemplo, a depender do defeito, você começar diretamente verificando a alimentação. Principalmente quem está começando a analisar placas. Por quê? Porque você talvez não tenha muita habilidade com o seu multímetro, você pode fechar um curto-circuito na placa e aí você pode arrumar outros problemas para você. Então, o correto é você começar com análise a frio, analisando o setor que está com defeito, certo? Através de uma análise, por exemplo, de condição reversa.